Bem-vindos, queridos amigos e amigas, ao nosso novo episódio do Vozes da Lei. Estamos na nossa quarta temporada e hoje vamos ter aqui conosco o nosso entrevistado, o advogado Luiz Felipe Veiga. Ele é especialista em direito do trabalho, autor de livros, professor da Fundação Getúlio Vargas e vai conversar com a gente um pouco sobre o momento atual do direito do trabalho. Boa tarde, bom dia, o que seja, tá tudo bem com você? Tudo ótimo. Ó, é um prazer nosso você estar aqui conosco hoje. E eu queria saber, para começar a nossa conversa, o que levou você para o direito? Muito obrigado, um prazer é meu. É curiosa a história, porque como todo jovem, antes de escolher direito, eu estava, com muitas dúvidas, sem saber exatamente que caminho seguir. Tinha a convicção que o meu caminho era humanas, pela afinidade que eu tinha com as matérias de humanas. E curiosamente eu tinha um amigo de amigos que era juiz e eu achava aquilo uma coisa muito legal, achava o máximo. Ele era uma pessoa jovem, ao mesmo tempo uma pessoa muito respeitada por todos. E aí, olhando para ele, um dia eu falei, eu quero ser isso aí. Naturalmente não segui a carreira de magistratura, sou advogado, sempre fui advogado, gosto muito de ser advogado, mas a inspiração de um jovem foi ver outra pessoa que também era relativamente jovem, numa posição muito de respeito, ao mesmo tempo ainda, ele era um juiz que era surfista. Então aquilo ali, naquele momento, era um mix que me pareceu todo muito interessante. E aí a minha decisão começou por ali e depois, naturalmente, eu fui tomando muito gosto pelo direito, fui gostando muito de estudar direito. E como eu gosto até hoje de estudar e acho que direito é incrível, é um campo enorme, inesgotável de conhecimento, de estudo. E por que você escolheu o direito do trabalho? Foi uma opção dentro da faculdade? Foi uma opção que você olhou para os seus professores e entendeu que aquele era um caminho que interessava você? Como é que foi que isso aconteceu? Direito do trabalho não foi exatamente uma escolha, embora eu gostasse da matéria, né? Na faculdade eu gostasse da matéria, mas foi o primeiro estágio que surgiu para mim, num escritório trabalhista muito tradicional, que tinha clientes muito bons, e eu tive um chefe maravilhoso, um advogado que até hoje está atuando. E aí eu fui me apaixonando pelaquela matéria, trabalhando com essa matéria desde o primeiro ano da faculdade. Eu comecei a estagiar rápido, eu entrei rapidamente no escritório e permaneci nesse escritório. Na verdade, eu tive meu histórico profissional, eu comecei nesse escritório, passei cerca de 10 anos nele, de estagiário e advogado. Fui para um escritório grande, no qual eu passei mais 14 anos, e hoje eu tenho meu próprio escritório. Saí e fundei uma boutique de direito do trabalho, que é o meu escritório. Então, na verdade, o direito do trabalho foi o direito que eu conheci e me apaixonei rapidamente quando comecei a trabalhar. Então, a escolha foi porque foi o meu primeiro estágio, acabou sendo uma sorte. Um escritório trabalhista muito bom, muito tradicional, que eu tive um aprendizado excepcional. Me fala uma coisa, o conjunto de leis trabalhistas foi criado no século passado, né? E foi durante muitos anos a principal regulamentação. Ou ainda é um pouco isso. Você acha que já no século XXI, com tecnologia, outras questões que são muito importantes enfim, para o cidadão, hoje existe uma mudança substancial dentro dessas leis? Existe. Nós, como você mencionou, tínhamos uma consolidação das leis do trabalho. A nossa CLT data de 43, um outro tempo. Já era uma norma muito anacrônica. Ela tem uma característica de tutela que ela ainda mantém. Mas nós viemos tendo algumas evoluções. Mas a principal evolução, o principal marco, foi a reforma trabalhista de 2017. Nossa reforma trabalhista trouxe, de fato, evoluções. Ainda há pontos que precisam ser melhorados, evoluídos, para acompanhar a própria evolução tecnológica, a evolução da economia, do mercado como um todo. Mas já há hoje uma evolução muito relevante. Talvez a principal evolução tenha sido, no primeiro momento da reforma trabalhista, distinguir o empregado, que seria o empregado de chão de fábrica, do autoexecutivo. Então, hoje, a legislação trabalhista criou a figura do empregado hipersuficiente. É aquele que tem um salário que é pelo menos o dobro do teto da Previdência. Estamos falando de um salário hoje de aproximadamente R$ 15.000. Tem curso superior. Então, esse profissional ele é tratado hoje pela legislação trabalhista diferentemente
do que era na legislação de 43. Na legislação de 43, todos eram iguais. Pouco importava se você era um empregado de chão de fábrica ou um alto executivo. Então, hoje, esse hipersuficiente, ele tem autonomia de vontade. Exemplo, tudo que não sejam direitos, que são os direitos indisponíveis, você pode, diretamente com esse profissional, pactuar. Então, passou a ser uma grande liberdade, uma maior liberdade. Além disso, e aí para os empregados em geral, inclusive os empregados de chão de fábrica, a reforma trabalhista criou a figura da prevalência do que é negociado sobre o legislado. Isso significa que, via acordo com os sindicatos, é possível estabelecer condições diferentes das condições previstas na lei, exceção feita a alguns direitos que são direitos indisponíveis. Exemplo, você não pode alterar o percentual de um adicional de periculosidade, você não pode deixar de pagar o fundo de garantia, mas quase todos os outros direitos são passíveis de uma nova pactuação. Então se criou um novo pacto social que permite às empresas terem maior flexibilidade e tentar fazer uma adequação, né, do momento atual, do momento tecnológico que a gente passa com essa legislação, que foi uma legislação ainda muito anacrônica, uma legislação muito antiga. Então hoje a gente tem um cenário muito melhor. Se não fosse a reforma trabalhista, eu teria que dizer que a gente não teria evoluído muito. Embora as decisões, a jurisprudência venham criando determinadas condições, havia muito pouca segurança do que se podia fazer. Hoje, com a reforma trabalhista, já há um campo maior. Ainda o que evoluir, sim, mas já há um campo maior para flexibilização. Você falou duas questões que eu achei bem interessantes. Mas antes da gente voltar a isso, eu queria saber o seguinte, como você falou dessa reforma trabalhista em 2017, logo após essa época houve a pandemia. É verdade. Então essa questão do home office, de várias questões foram necessárias, ajustes, né? O que a pandemia trouxe realmente dentro dessa questão, dessa reforma, principalmente nessa adequação de trabalho em home office? A pandemia de fato mudou, né? Mudou o mundo, mudou as relações de trabalho, as pessoas passaram a trabalhar de casa por uma imposição, não era uma faculdade, era na verdade uma necessidade. E curiosamente, a reforma trabalhista já tinha tratado do trabalho à distância, que seria o nosso, né, popularmente conhecido como home office. Então, ela tinha tratado desse assunto, estabelecendo algumas regulamentações que são super importantes. Por exemplo, é quase impossível você controlar o horário de alguém que não está trabalhando, que está trabalhando remotamente. Na própria legislação estabelecer que quando o trabalho é preponderantemente realizado fora do local específico, das dependências da empresa, você não estaria sujeito a controle de horário. Então ela já resolveu, já endereçou uma questão que sempre foi muito polêmica nesse relacionamento. Existem outras questões também polêmicas que ainda não estão resolvidas, como por exemplo, como é que você trata a questão da ergonomia do trabalho home office? Dentro da empresa, você tem o seu ambiente de trabalho, você tem as condições ergonômicas, você tem assessoria, né, de segurança e saúde do trabalho para definir as melhores condições. Da casa do empregado, nem sempre você tem como definir essas condições ou até interferir. Então, são questões que ainda vão ser tratadas. Outro exemplo que precisou de regulamentação foi o custo que você tem, as despesas que você passa a ter por desenvolver suas atividades em casa. Aí estamos falando de conta de eletricidade, estamos falando de eventuais ferramentas que você precisa utilizar. Então, esses são assuntos que a reforma trabalhista também endereçou, também permitiu que você tivesse um tratamento. Então, como se ela estivesse prevendo que nós íamos ter aí um momento em que o trabalho ia ser realizado preponderantemente fora das dependências da empresa. Então, a pandemia, ela trouxe, eu acho que para o mercado em geral, independentemente da legislação trabalhista, um novo formato de relação de trabalho, que acho que boa parte das empresas dos meus clientes hoje não voltaram integralmente ao modelo presencial. Eles ou seguiram no modelo 100% remoto ou um modelo híbrido, que é muito interessante. Eles identificaram ao longo do tempo, primeiro, que a produtividade não caiu. As pessoas continuaram entregando resultados, que acho que é o principal aspecto a considerar. O segundo é que eles conseguiram economizar muito com custos custos imobiliários, né? Então, andares que eram alocados, fábricas, espaços muito grandes que passaram a ter uma redução significativa, e com isso eles tiveram redução de custo operacional deles. Então, hoje você tem, por exemplo, boa parte dos meus clientes funcionam da seguinte forma, né? Com o término da pandemia e com regime híbrido. De 2 andares virou meio andar,
e existe um rodízio, normalmente um aplicativo que faz esse gerenciamento dos dias em que as pessoas vão. Então as pessoas marcam dias para estarem presentes, elas não têm mais os lugares fixos, as suas salas como tinham antigamente, elas têm pequenas baias e elas agendam e vão para aquelas baias nos dias que elas querem trabalhar presencialmente. Então isso trouxe uma redução muito significativa e, como eu disse, boa parte dos meus clientes entendem que eles não tiveram perda de produtividade. Pelo contrário, né, o deslocamento das pessoas acabava muitas vezes atrapalhando, horários de reuniões que não eram cumpridos, porque as pessoas Rio, São Paulo, grandes centros com trânsito normalmente muito complicado, as pessoas acabavam se atrasando, não chegando ou demorando muito tempo no deslocamento. Hoje, no trabalho remoto, você tem uma reunião às 8 da manhã, você consegue acordar e se preparar às 10 para as 8 para estar, né, com o seu computador logado e iniciando a sua atividade. Então, acho que a pandemia trouxe essa vantagem. Houve muitos desafios durante a pandemia, desafios, eu lembro que você deve ter acompanhado, né? Houve uma norma que estabeleceu a possibilidade de redução de jornada, com redução de salário, o próprio governo criando incentivos por conta de algumas atividades que simplesmente não podem ser exercidas de forma remota. Então a gente imagina o varejo não funciona de forma remota, né? Então como é que você trata essa questão? Então naquele momento houve um tratamento específico, suspensão de contratos de trabalho. Foi um momento delicado, difícil, né? Sem a menor dúvida. Ninguém imaginava que a pandemia ia durar tanto tempo. Mas acabou-se, né, apesar de eu acredito, toda a dificuldade que boa parte das empresas passaram, acabou-se chegando a um formato razoável de arrumação jurídica. Não estou entrando no mérito aqui de quanto elas sofreram do ponto de vista econômico, mas no formato jurídico isso acabou sendo bem resolvido, né? Os contratos foram suspensos, enquanto o principal período da pandemia estava vigente. O governo naturalmente teve que aportar, teve que pagar parte desses salários, porque as empresas não estavam tendo a contraprestação da mão de obra, não estavam operando boa parte delas, como te deu o exemplo aqui do setor de varejo. Então, no final das contas, houve um arranjo jurídico que permitiu que a pandemia tivesse menos danos do que normalmente ela poderia causar. Você acha que no setor público isso também aconteceu? Você acha que isso foi uma questão que mexeu realmente com a nossa sociedade? E de que maneira também você acha que hoje acontece uma novidade dentro desse sistema que você está colocando para a gente? Eu vou falar do setor público, especificamente no que me afeta, os tribunais. Né? Então, durante a pandemia, os tribunais voltaram de forma remota. As pessoas passaram a entender que é possível para algumas, sobretudo para alguns temas, você trabalhar de forma remota, fazer audiências de forma remota. Naturalmente que há um prejuízo da qualidade de uma audiência dela ser realizada remotamente ao invés dela ser realizada presencialmente. Presencialmente tem um gestual, presencialmente tem um rito, presencialmente tem todo um protocolo a ser observado que garantem algumas prerrogativas de um processo judicial. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Se você tem uma testemunha sendo ouvida de forma remota, você não sabe se existem outras pessoas no mesmo ambiente, você não sabe se ela está recebendo alguma orientação. E o rito exige que a testemunha, durante o depoimento dela, não tenha contato com mais ninguém além do juiz, que não possa se comunicar com nenhuma outra pessoa. Então, a pandemia trouxe essas questões. Era um momento necessário, era o que era possível fazer. Os juízes tiveram que se adaptar, né? Todos tiveram que se adaptar, as audiências tinham que acontecer de forma remota, todos tinham que esperar para falar, para isso poder ser viável, para isso poder ter um nível de qualidade. E o que eu acho que ficou de bom legado? Né? Durante esse período houve essa estruturação tecnológica para que audiências e que para casos não parassem, continuassem sendo conduzidos. E agora o que se viu é que, por um caso de uma audiência simples, como uma audiência de conciliação, é designada uma audiência só para saber se há um acordo ou não há um acordo, não há necessidade de se fazer essa audiência de forma presencial, ela pode ser feita de forma remota. Já um caso complicado, delicado, em que você tem que ouvir um número grande de testemunhas, em que um caso que tem matérias complexas, aí sim a audiência passa a ser realizada presencialmente para que não tenha prejuízo com todo o rito, com a qualidade da própria audiência. Então acho que ficou um legado importante. Eu acho que os juízes gostaram também de poder trabalhar de qualquer lugar, né? Durante a pandemia, a gente sabia de juízes que estavam morando em Portugal, outros morando na Serra, porque era possível você trabalhar de qualquer lugar, você não precisava estar trabalhando presencialmente, então isso trouxe uma certa flexibilidade. Isso você considera uma tendência ou você acha que essas questões do direito público vão voltar a ser presencial? O CNJ disse que todo mundo tem que voltar ao presencial.
Então, eu acho que há uma determinação, para que o presencial seja retomado. Alguns tribunais, eu vou falar especificamente dos tribunais do trabalho, já voltaram de forma 100% presencial. Outros ainda estão retomando aos poucos, mas acho que a tendência é que todos voltem ao presencial, exceção de alguns atos mais simples, como eu mencionei, uma audiência de conciliação, ouvir uma testemunha que está fora do país, ou ouvir uma testemunha que está fora do estado. Acho que aí a ferramenta tecnológica vai continuar sendo usada e aí vai ficar um bom legado aí do período da pandemia. Nós falamos em reforma trabalhista 2017. Você acha que hoje o Supremo Tribunal Federal ele interfere um pouco dentro dessas questões trabalhistas? Como é que você vê essa atuação deles dentro dessas questões específicas? Acho que o Supremo tem um papel fundamental, importantíssimo. Num primeiro momento, ao referendar alguns pontos da reforma trabalhista, que a reforma trabalhista sofreu certa resistência por parte dos juízes, desembargadores e até ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o Supremo teve um papel importante de referendar pontos da reforma, especificamente no de respeito à prevalência do negociado sobre o legislado, que foi uma questão muito relevante trazida pela reforma, né? O que é pactuado via um acordo com o sindicato vai prevalecer. O Supremo, inclusive, diz o seguinte: não há necessariamente que existam contrapartidas no acordo para que os empregados venham a negociar ou flexibilizar determinados direitos. Então, o Supremo veio e confirmou que há uma tendência de manutenção, de prevalência realmente do negociado sobre o legislado, o que trouxe uma segurança jurídica, né? Passou a ter uma orientação do Supremo. Em um segundo momento, o Supremo aí talvez tenha trazido uma questão muito inovadora para o direito do trabalho. O Supremo, através de uma tese, que foi um caso, né, que é um leading case, fixou o entendimento de que não necessariamente uma relação entre pessoa jurídica e empresa ela é uma relação fraudulenta, só por se tratar de uma relação entre pessoa jurídica e empresa. Que é legítimo a escolha por modelo de contratação através de pessoa jurídica. Existem exceções, normalmente, como uma fraude, como uma coação, mas, como regra, quando eu faço uma escolha por um modelo de contratação de um profissional hipersuficiente, aquele que tem todos um curso superior, capacidade intelectual, remuneração elevada, quando ele escolhe com a empresa estabelecer uma relação em que ele vai atuar através da empresa dele, da pessoa jurídica dele, não haveria vínculo de emprego entre a empresa e ele. Então foi uma decisão relevante do Supremo, que deu uma mudada no ambiente. Até então, os casos tinham uma tendência de serem tratados como relações de emprego, independentemente de se tratar de um profissional que tinha um salário acima de 100 mil, de 200 mil reais. Se você tinha aquela situação, né, uma pessoa jurídica interposta no meio de uma relação, a tendência dos tribunais era tratar aquela relação como uma relação típica de emprego, e o Supremo veio dizer o seguinte: não, a presunção é de que ela não é de emprego. Você é que vai mostrar que existe aqui alguma fraude, ou que existe algum vício de consentimento que justifique eu mexer na vontade das pessoas, né? Então estamos falando de profissionais hipersuficientes, e essa tese do Supremo deu uma importante mexida na relação trabalhista. A ponto de, quando um tribunal do trabalho do Rio, de São Paulo ou de qualquer outra região julga contra essa tese do Supremo, hoje existe um número enorme de reclamações constitucionais. Então, as empresas vão ao Supremo e dizem o seguinte: o Tribunal Regional do Rio, por exemplo, está julgando contra a sua tese. E o Supremo cassa aquela decisão, por se tratar de uma decisão erga omnes, vindo do Supremo, né? Todos precisam seguir a mesma orientação. Foi fixada uma tese muito clara por parte do Supremo em relação à matéria. Então, hoje você tem um ambiente de efetiva interferência do Supremo. O Supremo dizendo para os tribunais regionais: vocês estão obrigados a seguir a minha tese, o efeito da minha tese é obrigatório, e nesses casos de vínculo de emprego, a grande parte das reclamações constitucionais tem cassado as decisões dos tribunais regionais ou até do Tribunal Superior do Trabalho. Não, muito interessante o que você falou e esse termo que você usou, Suficiente. hipersuficiente. Porque você tem o hipossuficiente, que é o chão de fábrica, e o hipersuficiente, que seria um executivo ou um profissional qualificado. Está me parecendo que o hipersuficiente ele precisa de um advogado, né, para poder fazer a contratação dele, porque para poder entrar dentro desse perfil todo que você está falando. Fora aí, nessa questão e nessa do hiper e do hipo, a questão da igualdade salarial, como é que você vê isso dentro desse mundo agora? Você está se referindo à igualdade salarial, basicamente pela lei de igualdade salarial das mulheres. Exatamente, também das mulheres, enfim, de outros gêneros.
das questões das minorias, enfim, como é que você vê hoje a lei dentro dessa questão? Como é que você acha que está indo por um caminho ok, que está havendo essa equiparação, ou está ainda meio... Eu acho que a lei é muito boa, o objetivo da lei é muito bom. A gente tem algumas questões culturais, né? A gente tem que avançar em algumas questões culturais para que a igualdade salarial chegue no nível em que a gente gostaria, mas faz todo sentido que por um trabalho de igual valor você tem um salário igual. A rigor, a nossa legislação trabalhista já previa isso, independentemente de se tratar de homem ou mulher. Então agora a gente tem uma outra legislação muito mais robusta, que vai inclusive fiscalizar, né? Ela passa a partir de informações prestadas pela própria empresa, identificar se está havendo um tratamento não igualitário em relação a homens e mulheres no ambiente de trabalho. Com relação à diversidade... Você acha que existem medidas que podem ser tomadas? Acho. A lei já tem uma própria previsão, né? Previsão no sentido de que você não pode pagar um salário diferente para pessoas que desenvolvem exatamente a mesma atividade. Para atividades distintas, sim, você pode pagar um salário diferente. Então ela já teria trazido uma igualdade. E aí eu acho que a lei agora, né, ao especificamente tratar e a criar mecanismos de fiscalização em relação à igualdade focada na mulher, ela vai sim trazer evoluções muito importantes. Acho que estamos todos ainda entendendo a lei tem algumas lacunas, tem algumas dificuldades de implementação, mas acho que o propósito da lei é muito bom. Mesmo assim, nessas questões que requerem um alto executivo, você acha que pode haver essa equiparação? Pode. O alto executivo ele tem autonomia para negociar as condições de trabalho dele. O que não significa que dentro de uma relação trabalhista as normas trabalhistas não venham a ser aplicáveis a ele. Exemplo, ele está lá hoje trabalhando, combinou determinadas condições de trabalho e o salário dele é um salário de 20 mil reais, por exemplo. Se existe alguma pessoa fazendo exatamente a mesma coisa que ele, as mesmas condições, e aí tem umas exceções da lei, do tempo de serviço na empresa para excluir essa equiparação salarial, mas vamos imaginar que tem as duas pessoas que entraram no mesmo dia, que recebem salários diferentes e fazem exatamente as mesmas coisas. O hipersuficiente continua tendo direito a essa diferença de salário. O que eu tenho é autonomia para combinar com ele determinadas condições. Eu posso combinar com ele, por exemplo, que vai ser alterada a regra de comissionamento, eu posso combinar com ele que eu vou alterar a regra de remuneração variável, eu posso até combinar com ele troca de benefícios, exclusão de determinado em favor de outros, mas a lei continua sendo aplicável a ele. Ele não ficou excluído da aplicação da lei. Eu tenho maior flexibilidade com ele ao tratar de questões da legislação trabalhista. Quais leis e regulamentações estão se adaptando para lidar com essas questões? Você falou que está tudo mais ou menos dentro do previsto. Sim, dentro do previsto. Poderíamos estar evoluindo mais, sem a menor dúvida. O que você sente que falta? Vou trazer um exemplo. A gente está convivendo agora com o problema das plataformas, né? Então, imagino que esteja acompanhando toda a proposta de regulamentação dos motoristas de aplicativo. Depois a gente vai ter alguma proposta endereçada aos motociclistas, que são os entregadores. Então, esse é um tema que a gente está demorando a tratar. A gente tem um público enorme, faz parte aí hoje movimenta boa parte da economia, né? Eu não tenho números aqui, mas eu sei que o número é muito relevante de motoristas de aplicativo, de entregadores que utilizam motos. Então, acho que esse é um tema que a gente está atrasado em algum tratamento. As empresas, embora entendam que essa não é uma relação trabalhista, ela é uma relação de prestação efetiva de serviço, de natureza civil, elas gostariam de poder, por exemplo, conceder alguns benefícios, como um seguro de vida, como uma possibilidade de manutenção de carros e motocicletas. Não o fazem, porque isso pode criar problemas sob o ponto de vista do vínculo de emprego. Então, a falta de regulamentação, inclusive, impede que se evolua socialmente em relação a esse tema. Talvez esse seja o tema do momento em matéria trabalhista que precisa ser tratado. Você fala muito do direito empresarial e o trabalho. Uhum. Queria que você explicasse um pouco o que é esse curso que você faz na Fundação Getúlio Vargas, como é que você chegou ao seu escritório, como é que você montou a sua equipe, quem você procura para trabalhar, quais são as qualidades que você vê num advogado que você quer que esteja junto com você. Muitas coisas. Vamos começar pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. O curso de Direito Empresarial do Trabalho, ele tem um foco na perspectiva da empresa, como ela vai lidar com o direito do trabalho, como ela vai gerir o direito do trabalho, como é que ela vai administrar riscos trabalhistas.
Então, normalmente, o perfil de alunos do curso é um perfil de advogados, de jurídicos internos, de advogados também militantes na área trabalhista, e muitas vezes de representantes de departamentos de recursos humanos de área de compliance da empresa, que tem relação com o direito do trabalho. Então, o foco do curso é trazer uma visão muito empresarial de como administrar risco. Então, a gente tem temas como instituição de modelo de remuneração variável, como participação nos lucros e resultados, como forma de não só reduzir custos das empresas, mas também de criar alinhamento com relação a resultados. A gente fala dos planos de opção de compra de ações, que normalmente são utilizados por empresas estrangeiras, mas passaram também a ser utilizados no Brasil, sobretudo as empresas que estão no novo mercado, que são empresas abertas. É uma forma de alinhamento de interesses entre empregados e empresa. E a gente adotou nesse curso um método, o curso é de 7 às 10 da noite, ou seja, no horário que as pessoas já chegam mais cansadas. A gente adotou o método socrático e do caso. Então, a cada aula você tem um caso a ser discutido. Ao invés de uma teoria sobre determinado tema, como participação nos lucros, o que diz a lei, a gente começa a aula contando um caso de participação nos lucros implementado em determinada empresa. A gente normalmente omite o nome das empresas, mas a gente traz um caso real e cada professor é incentivado a não só estimular os alunos a estudarem os casos antes, como a já começar a aula perguntando sobre o caso, para envolver as pessoas na aula e para a aula se tornar mais dinâmica, que é um método que eu acredito, e que é um método que eu acho que é muito mais dinâmico. A aula passa rápido, as pessoas participam, ficam envolvidas e se obrigam também a estudar os casos antes, o que melhora muito a qualidade da aula. Então o curso da FGV tem essa característica, até por uma própria orientação da própria coordenação acadêmica da Fundação Getúlio Vargas, com a qual eu sou super alinhado, de ter esse método, que é um método muito mais dinâmico e um método muito menos, digamos, acadêmico. Daí o direito empresarial do trabalho, o público, a gente procura trazer advogados do mercado, advogados de grandes escritórios da área trabalhista, que vão falar efetivamente sobre a prática deles, que vão trazer esses casos, mas também procura fazer um mix, trazendo alguns juízes, desembargadores, representantes do Ministério Público, que no final das contas os temas vão acabar também lá. Então é importante ter essa outra visão, né? Ter uma visão também de como a magistratura, de como o Ministério Público estão enxergando esses temas. Aí eu acho que a sua outra pergunta qual foi mais ou menos o seu caminho para você chegar ao seu escritório? Né? Tá. Eu Tenório Veiga. Tenório da Veiga, exato. Tenório da Veiga Advogados. Eu comecei no escritório do Dr. Câmara, famoso Dr. Câmara, João Batista Lousada Câmara, que é um escritório muito tradicional, área trabalhista, que existe até hoje, no qual eu passei mais de 10 anos. E depois um grande amigo me chamou para ser o head da área trabalhista do Barbosa Mujnique Aragão, que também é um escritório muito grande, mas é um escritório full service, com outro tamanho, com outra proporção. É um escritório de 300 advogados. Quando eu saí, o escritório tinha 300 advogados, 30 sócios, então era uma empresa, praticamente, um escritório maravilhoso, excepcional, um local onde eu tenho muitos amigos e onde eu aprendi muito, né? Você acaba interagindo com todas as áreas do direito. Quando vem um tema, como, por exemplo, o escritório fazia muito direito societário, então você fazia uma compra e venda de uma empresa, todas as áreas entravam para fazer o que a gente chamava de due diligence, para identificar onde estavam os potenciais passivos, os passivos materializados, e aí você interagia com todas as áreas, você tinha uma troca muito boa, você interagia com empresários relevantes, então foi um aprendizado maravilhoso. Passei 14 anos lá, me tornei sócio lá, e em determinado momento, embora eu adorasse o escritório e tenha um profundo carinho por todos lá, eu queria alguma coisa mais simples. O escritório grande traz também muita complexidade no dia a dia. Você tinha muitos procedimentos, você tinha muita avaliação dos profissionais, que se precisasse promover alguém, se você precisasse levar alguém a sócio, você tinha uma burocracia para fazer um reembolso de despesa, todas as burocracias necessárias para uma instituição daquele tamanho. Sim. Mas o que eu sei fazer é advogar. Então eu queria mais tempo para advogar e queria usar menos tempo nessa gestão política, administrativa do escritório. E aí eu comecei a pensar no meu escritório. E eu, quando eu evoluí, quando eu amadureci nessa decisão, eu naturalmente tinha uma equipe, tanto no Rio quanto em São Paulo, que trabalhava comigo há muitos anos. Alguns, inclusive, que eu contratei como estagiários, que estavam lá comigo. E quando eu avisei, eles quiseram vir comigo. Então, eu precisei apenas fazer ali uma combinação com o escritório, para não desmobilizar a área, mas esses profissionais todos com os quais eu trabalhava vieram, tanto minha equipe do Rio quanto minha equipe de São Paulo.
E aí eu agreguei algumas outras pessoas de mercado que eu já conhecia, mas essencialmente o escritório partiu do grupo com o qual eu já trabalhava no Barbosa Musnick Aragão. E qual era o propósito? Qual é a filosofia do escritório? É uma boutique de direito de trabalho. Então eu não faço volume de casos, eu cuido de poucos e casos importantes. Então a gente se dedica muito, a gente gosta de dizer que a gente conhece todos os casos do escritório. Então, se alguém ligar para a gente e perguntar como é que está o caso tal, a gente sabe, porque a gente não tem muitos casos, a gente tem poucos e casos com os quais a gente se dedica muito, que a gente conhece muito. Então normalmente são ações coletivas propostas pelo Ministério Público, ações civis públicas, ações propostas por sindicato, que tem uma repercussão muito grande, por envolver o total de empregados, às vezes uma indústria com 10 mil empregados, o sindicato está representando esses 10 mil. E a gente tem casos pontuais específicos, normalmente de executivos, temas mais delicados, assédio sexual, assédio moral, racismo, temas que hoje ganharam também muita repercussão, não só pela mídia, mas também no judiciário. Então esse é o nosso propósito, ter uma pequena boutique de direito, que a gente conheça muitos casos, que a gente seja muito profundo na atuação dos casos, além de manter essa atividade consultiva, que é muito importante, porque a atividade consultiva é o que previne o litígio. A gente faz o litígio, porque o litígio existe, tem uma chance enorme de existir o litígio, mas a gente também trabalha muito na prevenção. Então, meus advogados, eu tenho muito pouca rotatividade, porque pessoas que vêm comigo, que conhecem a minha metodologia de trabalho, são hoje meus sócios, então a gente vive num ambiente muito harmonioso. Eventualmente, talvez no público mais jovem eu tenha alguma rotatividade, porque o público mais jovem tem uma cabeça diferente, né? Eles são mais imediatistas, mas o meu núcleo duro, digamos, de advogados, ele tem muita pouca rotatividade e são pessoas com um perfil, uma formação técnica, acadêmica relevante, praticamente todos têm formação, tem pós-graduação, alguns doutorado, o inglês, porque a gente trabalha com clientes estrangeiros, então é necessário que todos tenham proficiência na língua inglesa, a gente precisa escrever em inglês, a gente precisa fazer reuniões em inglês, a gente precisa fazer calls em inglês, então é um perfil bastante específico, porque no direito do trabalho não é comum você encontrar, por exemplo, um advogado que fale um inglês técnico, né, um inglês profissional, mas mais ou menos esse perfil. Né? Quando preciso fazer uma substituição na minha base dos advogados mais júniores, eu tenho alguma dificuldade de achar, mas até agora... Você falou muito nas qualidades técnicas, né? Mas eu acho que um advogado, ele, na verdade, tem uma característica que é comum a todos, às vezes é uma questão dentro da personalidade, é uma questão que aflora. Você tem essa capacidade de ver isso nas pessoas que vão trabalhar com você? Tem. Acho que tem um primeiro ponto, comprometimento, né? Acho que o comprometimento é fundamental. Então eu preciso enxergar que a pessoa está comprometida e que ela quer efetivamente. A outra que é um desdobramento do comprometimento, e o advogado ele tem, né? Eu tive um chefe que dizia o seguinte: a gente tem que ser um pouquinho paranoico. De vez em quando você tem que acordar no meio da noite e falar aquele prazo e tal, porque o advogado precisa dessa paranoia para não ter sustos na vida. Ele não pode ser louco demais, senão ele acaba pirando, mas ele precisa ser um pouquinho paranoico em relação ao cumprimento de prazos, em relação a detalhes. Você ganha ou perde um caso por conta de detalhes. Então a gente precisa ser detalhista, a gente precisa ser profundo. Então eu preciso enxergar nesse profissional que ele tem essa pequena paranoia, que ele é super detalhista, que ele é super profundo. É esse profissional que vai funcionar. E eu estou falando naturalmente, com uma premissa, a parte técnica tem que existir, ele tem que ter boa formação, ele tem que escrever bem, ele tem que ter estudado, ele tem que continuar estudando, porque a gente não pode parar de estudar, a gente está o tempo todo se atualizando. Então eu acho que o comprometimento e essa profundidade e ser o detalhista é fundamental quando eu olho para alguém que eu vou contratar. Hoje as pessoas falam, enfim, a sociedade fala muito em ESG, que é um comprometimento que as pessoas têm com as questões de governança, de sustentabilidade. E como é que você vê isso dentro do direito empresarial e do trabalho? Vejo como um assunto ultra atual, todos de olho nesse assunto. Acho que, independentemente de todos estarem dando atenção, eu acho que é fundamental, né? A participação, sobretudo o social, né? A gente ter essa visão social, a gente ter responsabilidade social.
Acho que eu tenho muito orgulho de trabalhar com clientes que dão muito valor a essa responsabilidade que eles têm no mundo empresarial. Acho que alguns estão mais adiantados, outros menos adiantados nesse processo. Acho que a criação das áreas de compliance é um importante incremento dessa política, que o compliance ele tem esse olhar, mas ele também tem o olhar da manutenção da qualidade do ambiente de trabalho, né? Estou aqui falando sobre o ponto de vista trabalhista, né? Então, quando você tem um canal de denúncias que funciona, aberto, que você sabe que você pode confiar para denunciar desde um assédio ou denunciar uma eventual fraude, acho que isso funciona bem, isso é um mecanismo que funciona e traz muita tranquilidade para o empregado, saber que ele está num ambiente que preserva valores, né? Que aqueles valores de um código de ética, a segurança. Então, acho que as áreas de compliance hoje, cada vez estão mais fortalecidas, são um instrumento fundamental para evoluir nessas políticas. Você tem alguma coisa que você queria falar sobre, que você acha importante para o Vozes da Lei entender sobre a questão do direito empresarial do trabalho, ou sobre os direitos trabalhistas que hoje estão, vamos dizer assim, em cima do top da conversa, entre empregado e empregador? Acho que direito do trabalho traz vários desafios, o que acho que é muito bom. Acho que hoje a gente tem uma oportunidade em direito do trabalho justamente trazida com a reforma trabalhista, né, que é a possibilidade de você adequar as relações através de uma negociação com o sindicato. Então, acho que hoje as empresas mudaram a cabeça. Antigamente as empresas queriam distância do sindicato. O sindicato era visto como um inimigo. Hoje ele é um aliado para você conseguir implementar determinadas condições de trabalho, determinadas práticas. Desde tratar assuntos como home office, tratar de uma forma mais detalhada, até tratar de um turno de uma fábrica. Tudo isso passa por uma negociação sindical que a gente sabe que, uma vez implementada, traz segurança jurídica. Então eu enxergo hoje o direito do trabalho com muitas oportunidades, do ponto de vista empresarial, olhando aqui a ótica de uma empresa, com uma necessidade de mudança cultural, que é essa aproximação dos sindicatos, um amadurecimento das relações, e vejo uma melhora em relação ao futuro das relações de trabalho com a reforma trabalhista e com essa maior flexibilidade. É como se a gente estivesse dando mais maturidade à relação do trabalho, tirando um pouco da interferência estatal, né, que é a aplicação pura e simples da lei, e trazendo algo para algo muito mais negociado, que é o que funciona, na minha opinião, melhor para cada empresa. Você customiza a sua relação de trabalho com cada profissional, naturalmente que preservando alguns direitos fundamentais, como a gente mencionou aqui, você não pode abrir mão de fundo de garantia, você não pode abrir mão de férias, mas você pode flexibilizar boa parte deles. Luiz Felipe, eu quero te agradecer, foi incrível, você esclareceu vários pontos importantes e deixou muitas questões na cabeça da gente que está, enfim, trabalhando, vendo essa nova reforma e o trabalho como uma outra questão, vamos dizer assim, não outra questão, mas uma outra maneira de você encarar essa função do empregado e empregador. Eu adorei, foi muito bacana, fez eu pensar bastante, acho que nossos ouvintes vão gostar muito e quero te agradecer hoje pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, adorei o nosso papo também. Então, queridos, olha, não deixem de assistir nossa entrevista, curtam o Vozes da Lei e se inscrevam no canal, ative seu sino de notificações, dê seu like, mande suas questões. Estamos aqui até a próxima entrevista. Muito obrigado.